Minnesota Timberwolves 131-122 para cima do Cleveland Cavaliers. Um jogo que começou equilibrado, mas quando chegou no terceiro quarto em diante, o Minnesota soube lidar melhor com essa parte decisiva do jogo e saiu com a vitória. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Nesse daqui eu estou trazendo a análise da vitória do Minnesota sobre o Cleveland. No outro eu vou trazer a análise sobre a troca do Trae Young. O Trae Young foi para o Washington Wizards. Então eu já indico que você se inscreva e ative o sininho nos dois canais para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Pedi também para você deixar o like. A maioria das pessoas que assistem aqui o canal não deixam um like. Então vou deixar esse pedido e também destacar que a aba de comentários sempre está aberta. Então fique à vontade para comentar. Sempre que tiver alguma pergunta ou algum comentário que tenha como eu responder, eu respondo, tá bom? Vamos lá então, olhando para o lado do Minnesota, o maior destaque foi o Julius Randle em quesito pontuação. Em 35 minutos ele fez 28 pontos, além de 11 rebotes e 8 assistências. Uma coisa interessante é que ele aumentou bastante a média de assistências dele na temporada. O protagonismo dele nesse quesito aumentou nessa temporada. Tem alguns fatores para isso, né? O Mike Conley tá ficando mais velho, então já não é mais titular desse time. O Donte DiVincenzo pegou a vaga dele, né? E o DiVincenzo até dá algumas assistências, mas tem como principal característica a bola tripla, que foi o maior destaque dele no jogo, inclusive. Então a média de assistências e a importância para o time nesse quesito do Julius Randle aumentou, né? Fora os rebotes que ele sempre se impõe e a pontuação, não à toa ele foi o cestinha do Minnesota no jogo. Grande jogo dele. Depois foi o Jaden McDaniels. Ele fez 26 pontos, além de 5 rebotes, aproveitamento muito bom, 11 de 14 nos arremessos. Vale destacar a reta final de jogo do McDaniels, decisivo demais, no momento em que o Cleveland ameaçou encostar, deixou a margem ele em basicamente 6 pontos, faltando 4 pontos, faltando ali 2 minutos. A bola ia na mão do McDaniels, ele sabia o que fazer, ele foi decisivo na reta final do jogo, fundamental para essa vitória do Minnesota. Grande jogo do McDaniels, com muito destaque para o aproveitamento dele, né? Porque o Julius Randle fez 28 pontos com 21 arremessos. O McDaniels fez 26 pontos com 14 arremessos, ou seja, ele teve que arremessar basicamente um terço a menos que o Julius Randle e conseguiu fazer uma pontuação muito semelhante. Então, grande atuação do McDaniels. Depois Anthony Edwards, que fez 25 pontos, 7 rebotes e 9 assistências, foi o maior assistente do Minnesota no jogo. Grande jogo para ele também. E outro cara que bateu a marca dos 20 pontos foi o DiVincenzo. Vale destacar, DiVincenzo, McDaniels, Anthony Edwards e Julius Randle somados fizeram 101 pontos, cara. Passaram dos 100 pontos esses 4 jogadores. Atuação espetacular desse quarteto. Ainda teve o Gobert, que também passou dos 10. Então todos os titulares passaram dos 10 pontos e somados só os titulares fizeram 112 pontos. Os bancários do Minnesota não tiveram grande destaque, mas os titulares fizeram uma atuação espetacular, né? E o DiVincenzo fez 22 pontos, matando 6 bolas triplas. Muito bom, né? Fechando os titulares, o Gobert fez 11 pontos, além de 13 rebotes. 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 5 de 5. Bom jogo para ele. E aí destaques dos bancários agora, o Naz Reid fez 9 pontos além de 6 rebotes. O Clark com 5 pontos. O Mike Conley, que nem eu falei, muito por conta da idade, tá perdendo minutagem. O DiVincenzo já se tornou titular desse time. E o Mike Conley fez 3 pontos. E o Bones Hyland fez 2 pontos além de 3 assistências. Também, do lado de Minnesota é isso. O maior destaque é para esse quarteto fantástico. DiVincenzo, McDaniels e aí os protagonistas Anthony Edwards e Julius Randle, todos eles passaram dos 20 pontos. Eu diria que o maior destaque do lado do Minnesota, inclusive, é o McDaniels pelos minutos finais. A reta final de partida dele foi importantíssima. Nos momentos em que o Cleveland ameaçava encostar, o McDaniels conseguia ser decisivo para manter o Minnesota na liderança e, consequentemente, sair com a vitória. No início do jogo começou equilibrado, no segundo quarto o Cleveland no geral foi um pouquinho melhor. E aí no terceiro quarto o jogo muda e o Minnesota consegue se tornar protagonista da partida, assumir a liderança e controlar ela até a reta final do jogo.
Indo pro lado do Cleveland agora, maior pontuador, Donovan Mitchell, 30 pontos, além de 7 rebotes e 8 assistências, conduzindo esse time do Cleveland. Depois dele, dos titulares, é o Evan Mobley com 19 pontos, mas o Mobley pegou apenas 4 rebotes, cara. Os titulares, num geral, do Cleveland, somados todos, pegaram 23 rebotes. Só o Gobert pegou 13. O Gobert mais o Julius Randle, eu tô falando de 24 rebotes. Então o Gobert mais Julius Randle pegaram mais rebotes que a formação inicial inteira do Cleveland. E essa é uma grande força do Cleveland, por ter o Mobley, por ter o Jarrett Allen, teria que ter uma imposição maior, só que o Mobley pegou apenas 4 rebotes em 37 minutos. Nesse quesito, que é um dos principais do Mobley, ele ficou abaixo. Por mais que a pontuação tenha sido boa, nos rebotes ele foi engolido. Depois o Darius Garland com 16 pontos, além de 8 assistências. O Garland tem uma coisa que é a mesma coisa do Trae Young, que foi um dos grandes motivos para ele ter sido trocado do Atlanta Hawks, que é a parte defensiva. Então chegou nesses minutos finais, o McDaniels atacou o Garland. E aí o Garland não tem poder defensivo e foi engolido, e ele basicamente Minnesota retomou o controle geral da partida, tirando as esperanças do Cleveland na reta final. Depois o Jarrett Allen com 11 pontos, além de 10 rebotes em 29 minutos, é uma quantidade de rebotes bem boa pela minutagem. Fez um duplo-duplo, né? Enfim. E fechando os titulares, o Craig Potter Jr. com 4 pontos. Craig Potter Jr. foi titular no Cleveland. Quem diria? Indo para os bancários foram bem, fizeram 42 pontos. O maior destaque para o Sam Merrill. Sam Merrill fez 22 pontos, matando 5 bolas triplas, veio muito bem do banco. Ele, no geral, faz uma temporada bem boa. Na última temporada ele era só um cara de rotação. Nessa temporada, em alguns jogos no início da temporada, assim, o Jarrett Allen, o Sam Merrill jogou de titular, inclusive, né? O Cleveland não usou 2 pivôs, como é o Jarrett Allen e o Mobley, e utilizava só um, né, que não tinha o Jarrett Allen, então jogava Mobley. E o Sam Merrill começou muito bem a temporada, ainda mais quando estava sem o Garland. Só que aí com o retorno do Garland, retorno do Jarrett Allen, ele voltou a ser reserva. Só que ele tem uma bola tripla muito boa. O Sam Merrill é pro Cleveland, o que é o AJ Green pro Milwaukee Bucks, né? Esse cara que é o chutador nato do time. Enfim, grande jogo do Sam Merrill. Depois o DeAndre Hunter com 14 pontos, além de 7 rebotes, foi bem também, contribuiu bastante. E aí fechando os reservas, do Jalen Tyson com 4 pontos, além de 5 rebotes, e o Tomlin com 2 pontos. Dois caras que surgiram nessa temporada, tanto o Jalen Tyson, tanto o Tomlin, né, tendo um espaço nessa rotação do Cleveland. E a mensagem não, mas a pontuação no geral do Jalen Tyson, ele começou muito bem, agora já diminuiu a média de pontos dele, ele estava tendo jogo passando dos 20 pontos, pô. E agora fez apenas 4, com 2 de 5 nos arremessos. No geral, a média de pontos do Jalen Tyson diminuiu em relação ao que ele já fez dentro da temporada. Mas é bom jogador no geral. Enfim, fecha nessa vitória do Minnesota porque chegou na parte decisiva. No terceiro quarto em diante, o Minnesota soube ser protagonista, soube controlar o jogo. Hoje é uma equipe mais forte, uma equipe mais pronta do que o Cleveland. Quem diria o Cleveland, que na temporada passada foi líder de conferência, nessa temporada tá brigando ali por vaga em playoffs, possivelmente play-in, tá bem aberta essa disputa. É um time que não tá no encaixe perfeito, o Jarrett Allen não tá voando, o Mobley também não, o Garland tá abaixo, o Donovan Mitchell em vários jogos carregando sozinho esse time. Enfim, no geral um Cleveland com uma temporada decepcionante em relação à temporada passada. E na temporada passada já terminou de forma decepcionante quando foi eliminado pelo Indiana Pacers, onde o Cleveland era amplamente favorito. E já do lado do Minnesota, eu sinto que é um time que em temporada regular faz o que tem que ser feito, mas quando chega em playoffs vai apertar essa situação. Tem jogadores experientes, o Edwards cada vez mais consolidado, o Julius Randle traz uma dose de experiência grande, o McDaniels cada vez mais experiente pelas temporadas que já vem jogando pelo Minnesota, e o DiVincenzo cada vez assumindo um papel de protagonista maior nesse time do Minnesota. Não à toa, esses 4 caras que eu citei passaram dos 100 pontos. Né? Então, é um Minnesota que quando chegar nos playoffs, eu acho que vai dar trabalho, é um time experiente e com qualidade, e tem o Anthony Edwards que tem jogos
grandes que ele sempre aparece. Então, é um Minnesota que, quando chegar na fase decisiva da NBA, vai dar trabalho. Já o Cleveland, eu acho que não, cara. Não vejo mais um Cleveland com esse potencial tão alto. Não acho que o Garland esteja voando. A média de rebotes do Mobley não tá sendo regular. O Jarrett Allen dificilmente passa dos 15 pontos também, por mais que sempre pegue rebotes. No geral, eu acho que não é só pela vitória no jogo, mas é um Minnesota mais pronto e mais consolidado para chegar mais longe na fase decisiva da NBA. Enfim, no geral é isso. Vitória do Minnesota Timberwolves. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!